Convidado, convidado. Tive que fechar, entrar novamente. Vamos ver agora se vai, né? Meu amigo Bartolo entrou. Bartolo Júnior entrou. Uma boa noite. Estamos aguardando aí o doutor Ubiratã se conectar. Vamos ver se ele entra. Uma boa noite a todos que estão entrando. Agora parece que está aqui, ó. Doutor Ubiratã. Isso. Adicionar. Agora vai dar certo. Doutor Ubiratã. Adicionando. Mais alguns minutinhos. Agora sim. Agora foi, é isso, Sabino. Agora, essa tecnologia do Facebook é difícil, mas é. Para você ficar mais. Você não tá. Sabe quando ele fica só aparecendo? Boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem, doutor? Tá me enxergando bem aí, me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim, tranquilo. Precisamos atualizar a imagem aqui. Só. Tá bom assim? Tá. E não está cortando nada a minha imagem nem a sua aí? A sua um pouco, entendeu? A minha está cortando em cima? Para cima. Do óculos para cima está cortando um pouco. A minha está perfeita. Eu preciso abaixar. E agora? Agora piorou. Piorou? Piorou, só parece teu bolso aí só. Agora? Um pouquinho mais para cima. Pouquinho? Isso, para cima. Aê! Pronto, agora perfeito. Tá bom. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais? Isso. Só. Aí, levantar a cabeça. Agora isso, aparece um pouquinho mais para cima só. Aí já tá mais bom. Aqui está bom? Isso. Então, um pouquinho só mais para cima, daí fica perfeito. Então, deixa eu colocar um improviso aqui. Tá. Para nós. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. E agora? Não. Piorou. É para cima. Para cima. Você tem que aparecer aí. A tua imagem desceu um pouco mais aí. O teu rosto aí. O rosto agora tem que aparecer. Agora a gente tá focando só no cachecol. Nossa. Faz coisa esquisita isso aqui. Né? Vamos ver agora. Já mudou para outro lado. Isso. E? Não, ainda tá cortando. Em cima ou embaixo? Colocar em cima. A testa não tá aparecendo. O rosto. Então preciso abaixar, né? Deixa eu ver. Assim? Não, assim? Ao contrário. Ao contrário. Mais, abaixa mais. Aí. Vai indo. Vai indo. Assim? Agora sim, perfeito. Perfeito, aí tá ótimo. Tá legal. Engraçado. E aqui para mim aparece cortando o queixo. Tudo bem. Isso. Mas aí tá perfeito. Tá perfeito. Tá ótimo, então. Então, boa noite, doutor Ubiratã Oliveira. Uma satisfação tê-lo aqui com a gente, né? Compartilhar um pouco dessa sua experiência que vem de longa data, um médico famoso, um profissional competente que é vereador, não é, da Câmara Municipal aqui de Atibaia. E a gente gostaria de saber que geralmente os políticos, né, ficam só no ambiente político, falam de política. Hoje aqui a gente vai evitar de falar muito de política, ou talvez nem fale de política. A gente queria saber fica à vontade.
eu agradeço, quem é o vereador, então, o médico, doutor Ubiratão Oliveira? Como que iniciou essa grande carreira, esse profissional que o senhor é hoje, reconhecidamente na cidade e fora da cidade também? Eu comecei medicina em Portugal, em Lisboa, entendeu? Eu participei em Portugal na época de 74, da Revolução dos Cravos, naquela mudança do governo do Salazar para entendeu? Que as colônias portuguesas ficaram independentes. Então, eu comecei medicina lá. Comecei medicina lá e depois eu terminei aqui em Bragança Paulista. Em Em que Bragança ano? Paulista. Isso foi em de 72 até 75. Fiquei quase de 4 a 5 anos em Portugal. Daí eu terminei em Bragança Paulista. Aí me formei em 80 para 81. Entendeu? Terminou aqui na USP. Na USP, me formei ali. Depois eu vim para Atibaia, a convite dos amigos, para a gente administrar a maternidade da Santa Casa nos anos 80, 85, né? E Certo. era uma época de uma crise muito grande na Santa Casa, que perdurou, acho que até 97, por aí. Então, a gente administrou ali a maternidade. Eu fui o obstetra-chefe ali da maternidade e acabei ficando em Atibaia. Depois já não Acabou saí mais ficando. daqui, não. Mas o senhor é Entendeu? natural lá de Portugal? Não, não, eu sou natural do Paraná. Sou de Cornélio Procópio. Ah, de Cornélio Procópio. Procópio. Eu E, acabei e o que... começando medicina lá. Porque a minha família, eu tenho parentes portugueses, né? Meus avós portugueses, então a gente tinha essa facilidade. Na época tinha os convênios entre Brasil e Portugal e eu fui para lá. Acabei sendo feliz lá. E Acabei mesmo, conhecendo a metade do mundo aí como estudante ótimo. também. E mesmo na Entendeu? época do salazarismo, né, que era falado lá, Isso. como que era? Conta um pouco para a gente, que quase ninguém lembra, né? O senhor é Ah, uma não. testemunha viva. O Salazar foi um dos fascistas, né? Da história É, da humanidade, ele foi um dos fascistas, né? Junto com Mussolini, junto com, com Hitler, né? Então, era um fascismo. Era um governo difícil, tanto que Portugal dominou várias colônias da África, né? Moçambique, Angola, Cabo Verde, entendeu? Macau, na China. Era Macau. domínio português, Macau, entendeu? Goa, né? Então, era um governo diferente. Um exemplo, em Portugal não existia, por exemplo, Coca-Cola. O governo não permitia que certos produtos estrangeiros não entrassem. O fósforo e o isqueiro era uma briga interessante. Ou existia o fósforo ou existia o isqueiro, por causa do próprio petróleo, né? Era uma coisa Certo. assim impressionante, ó. O que não podia fazer por causa do fascismo, que hoje estão aí no Brasil discutindo. Tem gente que nem sabe o que é fascismo, paizão. Nem sabe, Exatamente. não O sabe senhor nem o disse que é. tudo agora. Colocam lá nas redes sociais, fascismo. É, Não tem nem nem noção do sabe, que é o fascismo. não tem estudo primário de política, sabe? Umas coisas assim meio, sabe? Umas coisas, os meninos que não vai estudar um pouco a política do mundial, né? Não sabe nem quem era, entendeu? Entendeu? Mas eu Nós tivemos no Brasil, o fascismo que se teve no Brasil foi com Plínio Salgado, entendeu? Foi com Plínio Salgado que nem governante foi. é, Nem governante foi, entendeu? Depois não se teve na história do Brasil esse fascismo que querem comparar com Hitler, com Mussolini, percebe? Não teve. Entendeu? Com o próprio Salazar, né? Depois, com a saída do Salazar, houve uma mudança em Portugal enorme, né? Enorme. Então, eu participei dessa mudança aí. Eu aprendi algumas coisinhas em política, assim, viu? mas lá, o senhor Hum. chegando lá, Faculdade de Medicina, com o governo fascista assumido, né? Salazarismo imperando, polícia para todo lado, exército, tudo Sim, mais. sim. Qual o impacto disso na faculdade? Teve alguma tinha uma escolta, algum Tinha. olheiro Então, dentro da sala de aula? a faculdade toda era um governo anti-Salazar. Ah, Anti-Salazar.
Então, claro, se o fascismo, a característica do fascismo é a perseguição, percebe, de pretos, vamos dizer assim, de gays, sabe, daquelas minorias sociais, né? O próprio estudante, né, tido de esquerda, lá, que era principalmente das faculdades de direito, acabaram fechando todas essas faculdades, viu? Houve um fechamento, sabe, quase que total. Os Confronto era professores diário. os professores acabam, até a mudança total desse modelo político, essas pessoas foram embora, nós ficamos lá, acho que um ano sem aulas, entendeu? Eu participava, assim, dentro daqueles centros cívicos lá, aquelas manifestações políticas tal. No começo, eu era ainda um menino, porque eu fui para lá com 18 anos, né? Eu comecei a Sim. faculdade de medicina muito cedo. Eu comecei a faculdade muito cedo. Então, politicamente, para quem saiu, veja bem, eu era um estudante de um seminário lá no Paraná, em Francisco Beltrão. Eu era um laçalista. A minha educação era uma educação assim, religiosa, percebe? Fui para um mundo político que realmente eu não sabia. Daí comecei a conhecer e aprender a política internacional. Entendeu? Chegou a levar uma prensa lá, doutor? Chegou a levar uma prensa lá dos militares? Ah, chegamos a assistir, né? Porque a gente era estrangeiro lá, era brasileiro, mas a gente não se metia na política, mas assistimos, né? Veja bem, no dia 25 de abril, quando começou aqueles helicópteros lá em Caldas da Rainha voar, que estavam declarando já a mudança do governo, a queda realmente do salarismo, a gente viu, a gente assistiu isso aí, com aquela música Gândola, Vila Morena, essa foi a senha para iniciar um processo revolucionário lá. O Viu? hino. Aí, dali em diante, já começou a libertação dos países africanos, Angola, Moçambique, né? Entendeu? Houve uma migração muito grande de pessoas das colônias portuguesas que se juntavam naquelas praças em Lisboa, que todo mundo sem emprego, sem nada, o governo dando auxílio financeiro, de comida. Isso aí realmente a gente viu muito, viu, Sabino? Viu Viu? muito isso aí. Aprendeu E, também. e diga uma coisa, o senhor se lembra quem que sucedeu o Salazar? Eu não estou lembrado. Quem sucedeu foi. Pô, eu não lembro, desculpa, mas não lembro. Tentando, Entendeu? que Não aí foi, instituiu. era Marcelo Caetano, né? Não lembro da história direito. Depois veio. Era Marcelo Caetano, que era um salazarista, né? Porque o Salazar não existia mais, era o Marcelo Caetano. Depois do É, Marcelo Caetano, eu não lembro mais. aí Eu não lembro abrandou mais. mais. Aí o senhor vem para Bragança Paulista, Vim para né? Bragança Paulista. E No, conclui a no ano faculdade de medicina. Aí terminamos a faculdade em Bragança Paulista. E depois eu vim para Atibaia, né? Atibaia me recebeu bem, como eu estou aqui até hoje, né? Eu gosto Quantos muito, anos? né? Quantos anos já Já de... 40 anos de formado já. Nossa. 40? E Muito, muito o chão. que que o senhor, o que que o senhor enxerga a diferença hoje dos novos médicos, né, os novos profissionais e os profissionais como o senhor, assim, que já tem uma vivência estrondosa, né? O que a gente tem hoje, vamos botar de uns 10 anos para cá, nós temos um avanço muito grande da tecnologia, né? A É, tecnologia em todos os setores, e a medicina não é diferente, né? A medicina não é diferente. Por exemplo, eu na época, eu estudava em livros, né? Aqueles livros enormes, grossos, sabe? E tinha caros, né? muito caros, tinha muito pouco livro em português. Lá em Portugal era muito livro em francês, em italiano, em espanhol, percebe? Em alemão, quer dizer, veja, imagina para um caipira do interior do Paraná dar de cara com a montoeira desses livros foi difícil, viu? E hoje não, hoje a tecnologia avançou muito. Hoje com a internet, sabe, com os livros já todos em internet, tudo é muito mais fácil, né? Muito mais Digital. fácil. As aulas, hoje as faculdades são mais modernas, são aulas ministradas tecnicamente mais fáceis, né? Entendeu? Agora, aquela medicina pura, porque a medicina é uma arte, né? Sabe? A medicina é como fosse um artista.
É o paciente sentar na sua frente e você desvendar um mistério ali, né? É um diálogo que existe entre o médico, o paciente, aí que vem a arte, né? Aí que vem a arte. Você não precisa ser especialista, você tem que ser especialista em ser humano. Então aí Isso. vem a arte. Aí é uma característica de cada um, viu? Aí não tem tecnologia aqui, né, meu E amigo? Que vai. já até nasce, né? Muitos, a maioria Sim, nasce com esse dom, né? Para dom. ajudar o semelhante. E hoje em dia, não são todos os médicos, né? Que têm esse dom, né? Muitos, eles perseguem a parte financeira aí Sim, da mas profissão. o médico nato, é isso que eu falei para você, ele é uma arte. É uma É, arte. Ele tem que jogar com todas as hipóteses, sabe? O indivíduo. Imagina um pediatra que deu, deu certo. Que a criança não fala, entendeu? É uma arte examinar alguém, né? E ouvir alguém. E através daí você partir para um diagnóstico, né? O diagnóstico também é uma arte. Ah, e- você não pode estar confiando nos exames, tem que buscar, é, é, entendeu? Aí eu acho que a medicina é um dom artístico, viu? é Tá? verdade. E hoje em dia parece estar mais acessível às faculdades de medicina, até pelo custo. O livro digital ele não tem custo, na verdade, ou o senhor não tem essa informação? Ah, mas as faculdades estão muito caras, R$ 9.000 por mês hoje. É muito É, cara, entendeu? Eu acho que é uma falha desses governos nossos na é, parte, percebe, na parte educacional, né? Eu acho que o nível universitário, isso é em tudo, não é só em medicina, não. Está muito é, difícil esse acesso, muito. percebe? Eles deram no passado aí o FIES, alguns financiamentos, mas o coitado do profissional vai passar a vida inteira pagando isso. Você percebe? É, Em vez deles darem esse acesso ao profissional, eles estão criando um problema para o profissional. Entendeu? Eu acho que criando problema. tinha que ter faculdades mais baratas, não digo baratas, mas mais acessíveis, sabe? Eu acho que Acessíveis. tem. Como é que o indivíduo que tem um sonho? Porque assim, Faisal, o jovem, nós lá com 16 anos, 17 anos, o que que a gente tem na vida? A gente tem sonho. A gente tem Certo. sonho de quê? Cara, de fazer uma faculdade e ser um cidadão. Um cidadão. Agora, caramba, ele passa um colégio, vai lá para o tal, e quando chega para entrar na universidade, eu vejo uma barreira muito grande. Hum, A é, primeira barreira é o dinheiro. É o dinheiro que o governo não dá. Tá? Eu acho que houve, qualquer governo novo que vir agora tem que dar faculdade para o pessoal. Desculpa, tem que dar faculdade. houve Entendeu? assim, um acesso facilitado com o Enem, é isso? A pessoa Isso. pega, não consegue, mas quando vai na hora de pagar a mensalidade, ele não vai adiante, Sim. né? Hoje você não acha faculdade de medicina por menos de R$ 5.000. Quem que consegue pagar? É um Entendeu? absurdo. As federais e as estaduais, entendeu? E virou política muito grande nesses cursos aí, né? Muito grande. Então, eu acho que o governo tem que flexibilizar isso aí para que esse acesso chegue mais, entendeu? Não adianta abrir faculdade de medicina no Brasil inteiro, sabe? Se não tem com esse preço aí, entendeu? Fica Não uma tem coisa como. sempre elitizada, né? Sempre elitizada. Elitizado, E por sempre falar elitizado. nisso, como que o senhor enxerga essa situação de validação daqueles que brasileiros, por questões econômicas, né, vão até Argentina, Paraguai, Uruguai, fazem as faculdades, mas depois não pode, né, clinicar aqui. Como que o senhor enxerga isso com reservas? A faculdade lá realmente não é boa? E Não, como que porque, o senhor, veja, como médico, o que acontece no exterior é que eles abrem essas faculdades realmente mais baratas. né? Entendeu? O indivíduo que não consegue pagar no Brasil 6.000, 7.000, vai para uma faculdade fora, que às vezes eu fiz em Portugal, era de graça. De Eu não graça? pagava nada. Portugal dava o curso de medicina de graça. De graça, era gratuito o curso. E não era faculdade. Veja bem, eu estudei na Universidade Clássica de Lisboa, Hospital Egas Muniz.
Percebe? Era uma faculdade, é uma Sim. faculdade de renome internacional, de graça, sabia? De graça. Veja bem, eu tinha casa lá, você tem a casa do estudante de graça. Certo. Alimentação, café da manhã, almoço e janta de graça. Entendeu? Quer dizer, então por que que eles vão para o Paraguai, vão para outros países? Porque a faculdade é mais barata. Tem faculdade no Paraguai de R$ 700 por mês. Olha. Aí o que E- acontece? Vão lá. Aí quando chega no Brasil tem esse problema da revalidação. O mercado acaba sendo fechado para esse pessoal de fora. Eu Novamente. não acho Não certo. que, não que a faculdade lá deixe a desejar. O senhor acha que alguma, uma ou outra pode até Ó, ser, mas todas claro, né? aquela dificuldade. Todas são boas ou más, entendeu? Esse crivo, essa escolha aí para caracterizar, nós não podemos dar valor a serviço dos outros, isso não existe. A faculdade, claro, chega para o Brasil, tem que ter ao menos uma revalidação, entendeu? Mas como é brasileiro, eu acho que ele teria que ter um pouco mais. Por exemplo, agora na pandemia, sabe? Não acha médico. Os caras É, abriram hospitais. Olha, veja bem, abriram hospitais de campana lá no norte do Brasil, não tem médico. não tem. Não tem, por exemplo, eles colocaram os respiradores lá no norte do Brasil. Você sabia que não tem técnico para mexer no respirador? Quer dizer, em Hã? épocas normais já não tem, Não né? tem. E Aí agora, daqui a então? pouco abre um hospital, compra essa pancada de respiradores aí, milhares. Meu, não tem quem mexe no aparelho. Tá? Não mexe. Fica Eu difícil. até traz um aparelho da China que não tem peça de reposição. É. Vem por um preço absurdo, entendeu? Então, e médico? Você acha que você vai ter médico lá no interior? Você viu um exemplo em Amazonas? Amazonas É, só tem hospital com UTI em Manaus. Saiu Manaus. de Manaus, não tem um hospital que tem UTI em É, Manaus. é. Nós estamos em 2020, faz. 2020. Ande Então, por esse sul de Minas, interior daí, dessas cidades. Não é tem muito carente. hospitais que tem respirador. Não É tem muito no carente. pronto-socorro, imagina nas UTI. Entendeu? E o senhor não acha que aí deveria ter uma decisão governamental, não sei se do próprio presidente ou do órgão lá do CRM, em afastar, ainda que temporariamente, se valida e deixar que os médicos, né? Sim, eu acho que tem. É uma chance de dar para fazer o programa de interiorização da medicina, de você dar liberdade para esses médicos que estão vindo. Pô, estão trazendo médico de Cuba que faz 4 anos de medicina lá. Então, Então, por que não pode trazer um brasileiro que faz 6 anos de medicina? não, 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 Eu não sou, tem, eu sou a não tem favor disso. sentido, né? Não é sentido, é uma política de monopólio sabe, vamos dizer assim, do sindicalismo, né, sabe, É, do corporativismo, vamos chamar melhor isso aí. Tem é. alguns médicos nesse país, né? E está faltando um pouco mais de autoridade nisso realmente, viu? Tá, Que eles, de botar tem médico uma para coisa assim, trabalhar nesse interior aí. desculpe, uma coisa, se for pensar, o senhor pega uma divisa aí, vamos pegar com o Paraguai, mais próximo, né? O senhor pega uma divisa, o estudante vai lá, se forma, ele pode, né, medicar lá, clinicar lá. No Paraguai, normalmente, salvar vidas. Aí ele atravessou a rua, que tem situações aqui de fronteira que é assim, né? O senhor atravessa a Está rua, já é proibido, Brasil. está proibido. Aí já não pode, né? Quer dizer, do lado de lá, ele salva a vida. Do lado de cá, o mesmo profissional ou o brasileiro é diferente, o ser humano brasileiro, quando ele É, abre, é diferente do outro lá, não dá, é né? Como é que verdade fica isso aí. isso? Não, eu acho que tem que mudar um pouco essa política aí, né? Porque no Brasil, Faisal, abriu-se muita faculdade de medicina de teores políticos. É, Muita. Você não tem ideia, sabe? Estava muito ligado a deputados, políticos aí, ligado na época pesada da política desse país, que abriu-se muitas faculdades políticas nesse país, onde as vagas para algumas classes já eram, entendeu?
pré-determinadas. Lembra dos antigos escândalos, venda de vagas, aquela coisa era. Então, eram faculdades que abriam. Desculpa, mas eu não estou falando nenhuma mentira, nem eu não estou denunciando nada. Entendeu? Mas então, eu acho que tem que abrir para esses médicos que vêm do exterior, viu? Tá? E o senhor deve entender da mesma forma com medicamentos, né? Que, Sim. assim falando, porque a mesma situação, eu pego o medicamento, medico o paciente, vou pegar novamente, Paraguai, ele é curado lá com esse medicamento, aí ele atravessa a rua, aqui o brasileiro não pode tomar que faz mal. Por isso Mas, que tem a Anvisa é para isso, né? A Anvisa é para selecionar e dar validade ao produto, né? mas se já está Entendeu? validado naquele país, qual a diferença? Do outro lado da rua, não Ah, vai. não, tem que ter Tem que normas, ter. né? Tem que ter. Eu acho que a Anvisa é importante nisso. Isso aí eu acho que não pode abrir mão, viu? Porque Eu achava tem muita pilantragem também. não, Muita. sem falar em falsidades e de Sim, medicamentos falsos, aí é uma outra coisa que está infestado aí, né? Mas entendeu? se um medicamento é aprovado lá nos Estados Unidos, ele tem que vir para cá, ser submetido a vários testes novamente, se ele já foi Ah, chancelado lá. O senhor não acha uma coisa assim, um excesso de formalismo, de burocracia? não, eu acho que tem que ter realmente, porque quando um produto nosso sai daqui e vai para outro país, eles também são extremamente exigentes, né, Fábio? Extremamente Fechados lá. exigentes. Entendeu? E outra coisa, essa indústria farmacêutica é terrível, né? É terrível. Né? Hoje são as empresas que mais mantêm dinheiro. Hoje é a indústria farmacêutica. Muito, É, muita indústria farmacêutica. Então não tem jeito, não dá para competir com essa gente, não, viu? é verdade. Eles são terríveis. Vamos tomar um Doutor, chá aqui. Pode falar. isso, fica à vontade. Doutor, estamos conversando aqui, quem entrou agora, mas é impossível não conhecer, né, doutor Ubiratão Oliveira, Fala, meu amigo. médico há 40 anos, Atibaia, que tem muita gente de fora entrando aí, que eu já vi, José de Gildemar, né, várias pessoas que não são de Atibaia, né? Doutor, o primeiro óbito, como é que foi para o senhor? Como médico, o senhor paciente, o primeiro óbito, como é que o senhor enfrentou isso? Olha, a interpretação da vida é uma coisa. Você tem que realmente. Não precisa ser médico, a vida é uma coisa divina, vamos falar assim, sabe? Então, eu que fui parteiro muitos anos, fiz milhares sou parteiro nato, né? Eu fiz milhares de partos. Foi milhares, milhares. Sabe? Nasceram na minha mão muitas crianças. Assim como a gente também vê a morte, né? A morte, ela entendeu? Então, é difícil de você interpretar o que é a vida e a morte, porque você vê o indivíduo vivo e daqui a pouco vê uma massa deitada no chão, entendeu? Vê uma massa, não abre olho, não mexe nada, imóvel, entendeu? E não respira, não isso, entendeu? Aí você realmente começa a saber o que é uma vida e o que é uma morte. Entendeu? E aí você vem as tuas interpretações de tudo isso, entendeu? O que é o momento? É o momento, entendeu? Nós começamos a nossa conversa agora há 20, 15 minutos, era uma outra, né? Nós estamos agora, então é o momento. O que você está Exato. sentindo agora? O que eu estou sentindo? O que o meu amigo tal, tá? Meu filho, e assim vai. Então, essa interpretação da vida e da morte, que é uma coisa muito filosófica, É, entendeu? É uma coisa, e aonde você começa a pensar e a questionar o que é isso? O que é vida? E o que é morte? Entendeu? E o que nós estamos fazendo nesse intervalo? Por que algumas pessoas nascem e morrem? Por que algumas pessoas nascem já com doenças gravíssimas tal, e se arrastam a vida inteira doente? Hum? Por que algumas pessoas morrem assim precocemente, tão bem, é. felizes, tal, daqui a pouco um acidente, sabe, um mal súbito, entende? Um filho nosso, tal, morre.
E por que que algumas pessoas carregam assim 70, 80, que nem nós aqui já estamos beirando 70 anos, estamos aqui, vivos, vivos. Sabe? E por que que algumas pessoas envelhecem, depois, o exemplo é o Alzheimer. O cara não sabe nem quem é mais, e está lá vivo. Então, olha, é um mistério, rapaz. Mas como Realmente, foi? que faz a Como gente foi? sofrer, O senhor viu? lembra? Desculpe, o senhor se lembra do seu primeiro? Bom, faleceu. Lembro, Tem mais sinais lembro sim. vitais. O barulhinho lá ficou, ao invés de ser Lembro, pi, 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 ficou pi. Não é isso? lembro sim, Ah, senhor. Lembro muito bem, foi um jovem que eu estava no pronto-socorro, ele chegou lá e chegou em óbito. E logo em seguida foi a óbito, foi um acidente. Nossa, aquilo eu fiquei sem dormir, sabe? Fiquei, aquilo ali me trouxe, né? Entendeu? Agora, uma das coisas que mais me deixaram triste no começo da medicina foi quando ah, eu fazia anatomia lá em Portugal e vinha aquelas pessoas de guerra da África que hum. traziam aqueles corpos para a gente estudar. Aquilo ali realmente me A maioria impressionou muito. negro. Maioria negro. Negro, crianças, militares portugueses mortos, né? Eram trazidas muitas pessoas para estudar anatomia. Então, isso aí realmente me deixou. Eu confesso hoje, isso eu devo ter falado para poucas pessoas, isso realmente me impressionou muito, né? Porque como dizer assim, a violência do ser humano é uma coisa impressionante, né? Os corpos chegavam mutilados, iam lá para as faculdades de medicina para estudo, né? Para estudo. Eu, E, infelizmente, não mudou, né? Pode ter mudado em Portugal, mas se o senhor vai ali para o Oriente Médio, não, é aqui no crianças Brasil não muda nada, está cheio no disso aí. Brasil, mas Tá? o senhor Então, vai. essa violência do ser humano, né, em destruir vidas, que é coisa. Por isso que eu E falo são para você mortes, o que é a vida. Nós precisamos dar valor para ela, viu? mas Tá? não dão, não dão. Não dá, Tinha viu? negros lá na sua sala em Portugal, aqui Tinha, nem pensar. normal, Tinha. normal. Tinha, sempre teve, né? Para mim, eu não trato isso como racismo, nada. Eu acho que ser humano, a partir do momento que você vê todo mundo deitado, morto, é tudo a mesma coisa, entendeu? Tudo a Não mesma muda, coisa. não muda Mas nada. ainda é muito pouca pela questão financeira, né? São muito, É. se for analisar, o Brasil tem muito menos médicos negros do que Estados Unidos, né? Sim, Então lá comum, é geral, né? né? Entendeu? Diga, pai. O, e o que acaba levando o senhor para a política, né? Há quantos Para anos o mim, senhor está? eu estou aí, acho que uns 16 a 20 anos por aí, mas eu sou filiado ao PV, né? Desde que o PV existe aqui em Atibaia, a gente faz parte do PV aí. A gente é uma. A política, eu vejo a política assim, faz a outra, como se fosse uma questão de melhora de vida do semelhante, sabe? Certo. A política é facilitar a vida do indivíduo, facilitar nas leis, facilitar na vida, percebe? Fazer com que o indivíduo tenha os direitos do cidadão dele, né? Entendeu? Então, eu acho que a política é uma forma que você tem de melhorar a vida da pessoa, do indivíduo, entendeu? Mas Melhorar a como vida. melhorar a vida? Mas como foi exatamente? O senhor estava lá no seu consultório, vou ser político. Não foi. É como Não, que. eu atendo muita gente. Ah, Sabe, eu atendo muita gente, é 60, 70 pessoas por dia. E junto com isso. isso vem todo aquele pessoal que pede as coisas. Pede as coisas, independente de ser vereador ou não, eu sempre tive essa digo, facilidade de ajudar as pessoas. Isso é uma coisa já minha, de muitos anos, independente de ser vereador ou não. Aí calhou, eles convidam a gente para ser candidato e a gente vai e enfrenta, entendeu? E a minha função hoje, como candidato a vereador, é justamente essa: pegar as leis e fazer leis melhores, bloquear leis que estão vindo aí, que são mal feitas, né? Que às vezes o governo faz com intenções de outro lado, a gente tem que bloquear. Nós Tem que mais velhos não fiscalizar. podemos, O né? poder legislativo é a fiscalização, né? Sim, A principal entendeu? função é Ah, fiscalizar.
né? Fiscalizar e ajudar, né? Não ficar fazendo da política uma coisa própria, né? Entendeu? Certo. Ganhar em cima daquilo, aquilo ali é absurdo. Isso não pode. Esse país está mudando, viu? Está mudando, está E o mudando. senhor disse Então, aí que atende 60, 70 pessoas, hoje em dia ainda, não agora na época de, mas antes de começar aí a quarentena, o senhor atendia essa quantidade aí? é, eu sempre atendi isso. Eu tenho uma clínica, que hoje eu não trabalho mais em lugar nenhum, eu só trabalho na minha clínica. Atendo convênios particulares, atendo os amigos, pessoas que a gente tem relacionamento, normal, normal. Ótimo. No tempo que eu fazia Santa Casa, eu operava todo dia, sabe? Eu fazia cirurgia todo dia, parto todo dia. Eu cheguei a fazer, no mês, 100 partos. Sem 100 parte. no mês. E não é Quantas muito, porque pessoas? então, então você imagina o quanto que eu já operei, quanto parto eu já fiz nesse mundo. O senhor já Eu fiz, calculou isso, mais ou menos? Quantas ah, pessoas o senhor trouxe ao mundo? olha, deve ter passado mais de 10 mil. 10.000. 10 mil. São 40 anos de medicina. Já pensou? Mais de 10 E a mil pessoas por especialidade ano. do senhor, pelo que eu estou vendo, é Obstetrícia, obstetrícia. Ótimo. parteira. E como que funciona? Ainda é a mesma coisa? O senhor faz a faculdade, depois faz a especialização? Naquela época era a mesma coisa? Mesma coisa, isso não muda, não, não muda Clínico muito, não. geral e Entendeu? obstetrícia. De muitos anos para cá, eu sou um clínico geral, né? É, Eu gosto, porque medicina de interior não tem jeito. Você é consulta a difícil. mãe, o filho, o pai, entendeu? O marido, e aí não tem jeito. Aí você vê. Caiu o sinal? Caiu o sinal do doutor Biratã. Ver se ele volta. Conversa interessante, muita coisa aí Ah, para muita coisa, aprender. viu? Caiu o seu sinal. Então, estou falando aí, são mais ou menos 10.000. Está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, 10.000 partos que o senhor. 10.000 pessoas, 10.000 seres humanos que o senhor Que trouxe, nasceram né, na nossa mão. É nasceram na muita sua mão. gente, filho. E, É muita e gente. desses aí, alguém já chegou, cumprimenta o senhor e lembra dessa situação que a mãe falou, o pai falou? Claro, a gente sempre anda pela rua aí, daqui a pouco encontra alguém que nasceu, entendeu? Isso faz parte da Do dia vida a da dia. gente, né? Ah, nada. É toda hora. Entro lá na Sim, Câmara, lá, já fulano nasceu comigo, não sei quem. Vou na padaria, sim. vou isso, aquilo, vou lá no mercado, passeio pela rua. É muito comum isso, né? Eu tenho aí pessoas de 30 anos, 35 anos que nasceram com a gente, né? Entendeu? Então é normal isso aí. Isso é E uma hoje o senhor está satisfação muito fazendo, grande. Hoje eu hoje, faço uma hoje clínica geral. clínica geral, antes da pandemia, né? E pós-pandemia também, o senhor volta para a clínica geral, se Deus Clínica quiser. geral, tá? Então E, essa é a minha vida, tá? Não tenho mais trabalhado em maternidade, que eu tive um... a política me fez muito mal na minha profissão, viu, Sabino? Podemos até conversar isso aqui agora, porque é o seguinte, eu fui expulso da Santa Casa aqui de Atibaia. Expulso. Depois não consegui voltar mais trabalhar na Santa Casa. Não consegui. quando E foi agora, isso foi de 2010 para cá, mais ou menos, entendeu? Não consigo voltar a trabalhar na Santa Casa. Não me deixaram. Não me deixaram. É uma mágoa que eu tenho muito grande da política, sabe? A política faz uma maldade na... As pessoas não sabem, Sabino, separar a política do profissional. profissional da Isso pessoa? da pessoa. Isso é um defeito, cara. É um defeito que não pode aceitar. Às vezes você tem um grande profissional na cidade, entendeu? Você não deixa aquele profissional agir porque você não gosta dele, porque ele é contra o teu partido político, entendeu? Ele é contra determinadas coisas. Quer dizer, você não é conveniente para o grupo político que às vezes se instala
em determinada situação. Por exemplo, eu sou político porque eu gosto da política, eu não gosto do poder. Certo. Poder é uma coisa, política é outra. É outra Entendeu? coisa. Então eu não realmente eu não trabalho lá. Não trabalho lá já tem muitos anos. E todas as vezes que eu tentei voltar lá, não, aqui você não pode, porque fulano não quer. Entendeu? Entendeu? Isso realmente chateia a gente. Tá É perguntando? triste. William Fonseca está dizendo aqui que foi onde que o senhor trouxe ao mundo, olha, em Aí é o William, 1988. Né? tá vendo? Um Tá abraço ao vendo? William. Eu Tá perguntando vendo aqui como se as o senhor pessoas aparecem? aparece, tá vendo? Aparecem, Agora, não. quem sabe, né, estavam reservando para o senhor aí, voltando à situação do senhor não poder mais trabalhar na Santa Casa, estavam reservando para o senhor, quem sabe, não, o amanhã, trabalhar no novo hospital que vai ser construído. O que o senhor acha? Não, mas lá não vai ter maternidade. Não, clínico geral. Ah, Né? pode ser, ué. Mas eu já estou me aposentando, sabia? Não, Estou com o senhor 40 vai lá. anos de profissão. O senhor vai passar. Ó, médico e advogado nunca se aposentam, não é? Ah, não, isso é verdade, mas Não eu não vou tem. mais dar plantão em lugar nenhum. Mas Eu não supondo que o vou senhor dar. fosse convidado hoje, tivesse inaugurado, o senhor iria? Se for municipal e eu continuar vereador, eu não posso, a lei não me permite isso. Eu não posso ter um salário em determinado local e um salário em outro. Tá, não Entendeu? fosse vereador, o senhor iria? Eu iria com o maior prazer. Ótimo. Entendeu? Com o Então, maior prazer. o senhor disse agora há pouco, o senhor é candidato, pré-candidato, candidato, seria pré-candidato a vereador. O senhor atualmente é vereador e já Sou se vereador. lança novamente mais um mandato. Eu posso ser candidato a vereador, embora eu faça parte de um grupo hoje, um grupo de pessoas, onde eu sou um candidato a prefeito, um Prefeito, pré-candidato a prefeito. Entendeu? O meu grupo, né? Nós somos um grupo, que é eu, o Daniel Martini, o Michel Carneiro, o Beto Trícoli, a Ana Paula e o Sérgio Mantovani. Desses 6, saem 2 candidatos a prefeito e vice-prefeito. Entendeu? E o meu então, nome é esse um grupo deles. seria uma oposição ao atual governo, é Ao isso? atual governo. Entendeu? Certo. Eu não Seria uma sabia que posterior. Desses 6 saem 2 candidatos. Viu? certo. Desses 6 saem 2 candidatos, que é uma forma de política mais unida, entendeu? Com um plano de Entendi. governo mais compacto, com um governo mais aberto, Mais entende? Com consistente. participação popular, sabe? Com direito às associações de bairro, entendeu? E com mais, vamos dizer assim, com mais abertura e mais transparência política, entendeu? Certo. Onde os indivíduos vão participar dessa política. Então, esse grupo está aí, está saindo aí, está no forno ainda, mas logo, logo sai aí. Entendeu? A E hora que soltarem. Pode nesse falar. grupo, com nomes fortes, né, que eu conheço alguns aí, da política de Atibaia, tem o Michel Carneiro, é vereador também, é isso? Vereador. É o outro que você Daniel falou foi Martini, Daniel, Daniel Martini, vereador também. vereador também. Ex-prefeito, O ex-prefeito ex-prefeito Beto Trícoli, Trícoli, Sérgio Mantovani, Sérgio Sérgio Mantovani. Mantovani e a Ana Ele Paula. foi, Sérgio Mantovani é da empresa de ônibus, ele já foi Isso, ele foi candidato a prefeito, candidato a prefeito, certo? entendeu? E desse seu grupo, o senhor poderia adiantar, Fala. porque é uma preocupação nossa, né, hoje. Quem vai entrar? Quem será o prefeito? Desse seu grupo, para alguma coisa? O hospital lá vai parar a obra? Ou vai continuar? Vai entregar? Não vai parar nada, paizão. Não vai parar nada. Tudo, veja bem, tudo que tiver dentro da lei, dá-se continuidade. Entendeu? Certo. Por exemplo, aquela história do campo de futebol lá, aquilo estava fora da lei. É o Entendeu? campo, a rodoviária nova, né? Então, aquilo tudo estava. Aquilo não foi a oposição que derrubou. Aquilo que derrubou foi o Ministério Público. Não foi nada. O pessoal joga. Você é contra isso, é contra aquilo. Não, nós não somos contra nada.
nós somos a favor das coisas certas. Mas Né? tem a possibilidade, então tudo bem, não vai parar a obra do hospital, Não, parabéns. não vai. E tem a possibilidade, que a cidade está carente, eu sei, porque Tá, pode falar. uma nova rodoviária Com certeza, uma nova rodoviária. Uma precisa, nova uma coisa rodoviária, que porque, a entendeu? população de todos os estados, de todos os municípios, pode chegar direto a Atibaia, não precisa ir a São Paulo, ou, Não, enfim, tem. A Atibaia cidade está crescendo. Você tem uma crescendo e duas cidade. rodovias. Você veja bem, É, né, duas rodovias cruzam, não é? Atibaia, a Fernão Dias e Dom Pedro. E os ônibus não entram na cidade, não tem como entrar. Né? Então, isso é você, uma. Né? você tem que fazer uma rodoviária mais moderna. Você lembra da Estação da Luz em São Paulo? É, Quantos anos aquela coisa imundice lá? Hã? Quantos anos ali aquela Estação da Luz? no Lá na Glicério estação. também, lá É, embaixo. Né? ali. Quantos Aí veio anos o aquilo ali? maluco. Não, aí Atibaia, não vou comparar Atibaia com São Paulo, mas veja bem, eu acho que já cabe uma rodoviária mais moderna, Já entendeu? era para Mas isso um. tem que ser feito em estudo conjunto, percebe? Não dinheiro gastado a doido aí, né? Ali Entendeu? onde ia ser feito, me falaram que alaga. Eu sempre passo lá, sempre vou. Né? Não tem alagamento. Então, não sei o que aconteceu. Tem aqui quem está falando aqui, a Claudete, ó, uma nova que não seja um brejão. Então, eu nunca vi ali as população ali que mora ali, né? Estão todos tranquilos, não há alagamentos, não tem. Então, por que não poderia ser ali? O que o senhor pensa? São estudos técnicos, não é nós ali, entendeu? Pode até ser lá, mas desde que tenha estudos corretos para isso, né? Se Entendeu? tivesse alagamento ali, até o hospital ali, Seibem, aquele posto de gasolina, as casas, tudo alagar. Não tem Sim, sentido não tem alagar só sentido, onde tem. Né? mas Mas tem é lá coisa os para o senhor. técnicos, né? Para Mas tem que ter ali fazer em algum lugar, né? Vai ter que quem tem que entrar ser na política aí vai ter que fazer uma rodoviária que preste. fazer uma Concorda rodoviária que comigo? Tem que preste. fazer Ali, para mim, que era um preste. local excelente ali. Não sei o que aconteceu que não É, foi vamos adiante. aguardar os. Mas o nosso grupo está aí, ele vai enfrentar toda essa situação que qualquer governo enfrenta, né? Vamos É o que não enfrentar, não pode é tem jeito. parar, né? Parar, falar, Não, não, não não vou pode fazer parar. mais obra, agora a cidade tem que crescer. A Tem que crescer. população merece, não é verdade? É, verdade. Merece benfeitorias, né? Eu ouvi falar aqui, ó, isso é fofoca de internet, não é? Diz Fala. que o senhor estava fechando a clínica. Na verdade é o seguinte, o Faisal, foi bom você tocar nesse assunto. Eu construí ali um pronto atendimento. O que é pronto atendimento? É um atendimento 24 horas. 24 horas, né? Eu tenho, aí, com essa pandemia, aconteceu o seguinte, com a pandemia, eu tenho 68 anos, tá? Com essa pandemia, eu sendo dono da clínica, o médico que atuava 24 horas, então eu fechei o pronto atendimento. Mas eu continuo atendendo, né? Hoje eu atendo com hora marcada, limitado, paciente por paciente, para não ter aglomeração, né? Cumprindo os decretos todos, né? Não Eu estou pensei que o senhor estava atendendo. em casa, eu pensei que o senhor estava em casa, Não, eu descansando, estou atendendo, eu não parei nenhum dia. continua lá. Mas eu fechei o pronto atendimento, não foi a clínica. Mas eu Agora só. juro que eu fechei o pronto atendimento, porque eu tenho uma clínica, eu tenho lá um mini hospital. Eu tenho um mini hospital. Então, eu acabei fechando o pronto atendimento. Né? Inclusive, eu até ofereci para o município a minha clínica para montar lá uma clínica do Covid, mas não houve interesse, disse que não tinha muito caso em Atibaia, tudo bem. Então, eu fechei o pronto atendimento. Mas a minha clínica, só que eu agora, 18 horas eu fecho, venho embora, quem atendeu, atendeu, entendeu? Aí fico só no telefone. Alguém que precisa de mim, o telefone não para, não. Continua tocando, né, pedindo favores, orientações online. Então, eu dou essas orientações, entendeu? Mas eu sofri as consequências da quarentena, Faisal, como qualquer empresário. Empresário.
Luz, água, telefone, funcionário, tem que pagar, cara, e o dinheiro não entra. O dinheiro não entra, entendeu? Isso é para todo mundo, não é só para médico, não, é para todos. E eu não consigo o plantão por causa da minha idade. Eu vou dar plantão que jeito, entendeu? Fica Não vou difícil. dar, né? Difícil, como é que você vai enfrentar o vírus desse jeito, né? Mas eu estou trabalhando, viu? Mas Mas tem que não se fechou ainda, cuidar, doutor, tem que se cuidar. tá? O que mais Deixa eu falar, você me conta? quando o senhor toma uma água aí, deixa eu falar para quem está nos assistindo aí, Vai, agradecer a vê se alguém audiência, quer fazer uma pergunta aí, vamos lá. né? Se quem quiser fazer uma pergunta, Michel Carneiro, agradeço aí. É quem eu consigo enxergar aqui, Cassimiro, é um dos antiga lá, né? É, Cassimiro foi vereador, uma grande pessoa que eu converso sempre pela internet, né? E então, mas o senhor tem médicos lá que trabalham com o senhor? tem o médico que trabalha com a gente lá. Mas também todo mundo parou de atender, entendeu? Otorrino, ninguém. Porque não é mais um pronto atendimento, né? Pronto atendimento que se atende com porta aberta e tal, né? Mas Agora não. voltará a ser, Vão voltar, vão, certo? entendeu? Hoje, Tá? quanto está o senhor pode dizer para nós, aí a clínica, ela é, como eu vou dizer, econômica, popular ou não? É um Não, preço? eu cobro R$ 200 a consulta, né? A minha clínica não é popular, não. Não Eu é? não é. Esse negócio de cobrar consulta 40, R$ 50. Eu tive um amigo que disse para mim o seguinte: eu abaixei o preço da minha pizza pela metade. Hoje não consigo voltar ao preço que eu cobrava. Porque E a qualidade é a mesma. você acaba criando uma clientela de baixo custo, né? Entendeu? E Eu mantém, prefiro a às vezes qualidade é a mesma, né? A é, qualidade é a mesma, da é pizza e a do teu mesma, né? trabalho também. Então não adianta abrir uma clínica popular. Não é popular, não. Ô, louco, são 40 anos de formado. É que nem É, você, advogado, entendeu? é, Você tem, entende? não Esse é? negócio de abrir um boteco, vamos dizer assim, e cobrar pela metade para ferrar a concorrência, isso é um absurdo, né? Isso é deslealdade, eu acho, né? Tá? Então Isso não é. é popular, não. E é Prefiro, às dos vezes, hoje R$ eu cobro 200 R$ 200. tem um retorno ou o retorno paga mais dos outros? Tem retorno, sim. Mas tem médico em Atibaia que está cobrando R$ 500 a consulta. Ah, é? Entendeu? Sabia. É, tem gente, 250 é o mínimo que tem. E Agora, tem tem aquele as que cobra clínicas o valor populares. bem lá embaixo ou não? Tem gente que cobra R$ 50, 70, entendeu? Essas são as chamadas clínicas popular, né? Eu não É, sou adepto a essa clínica popular, não, viu? Eu não sou adepto, não. Eu acho que a aí qualidade cai, cai, né? tá? Cai, sim. Fica difícil, né? Fica Doutor, esses difícil. incidentes, já que o senhor tocou nesse assunto, a qualidade cai, esses incidentes envolvendo médicos, agora até que parou, né? O médico vai fazer cirurgia, esquece bisturi lá dentro, esquece ou prescrição errada. Como é que o senhor vê essa situação quando um colega seu, né? O senhor já deve ter visto muitos casos aí, né? Um colega seu é pego ali numa negligência, por exemplo. A negligência é uma coisa realmente grave, né? Muito grave. Mas a gente não tem visto hoje, com a internet, com o celular, hoje é muito difícil. O indivíduo está gravando ali, está filmando, né? Entendeu? É, Agora, o médico é sempre uma fonte de dinheiro para né, para esses caras. As pessoas exploram, né? Mas esses processos contra médico, eles são muito longos, viu? Muito longos, porque junto com você, advogado, sabe disso, junto com o processo médico, você tem a investigação do Conselho Regional de Medicina, então corre paralelo, né? E a maioria dos juízes, eles esperam o Conselho Regional de Medicina dar o sim, parecer dele, né? Porque o juiz não é médico, então, né? Ou ele pede para um perito, então, esses processos muito longos, né? Eu, é, graças a Deus, nos meus 40 anos de medicina, nunca tive problema de processo médico, não, viu?
entendeu? Parabéns. Assim, porque eu tenha matado alguém, que tenha feito alguma besteira lá, deixado uma toalha na barriga de alguém, né? Isso não, né? E ó, que a gente enfrentou uma época da medicina muito difícil, muito Foi. difícil. Você não tem ideia. Aqui em Atibaia nós tínhamos um, até meu xará, Sabino, lembra da Só clínica? Eu não, que fim levou? Você sabe alguma coisa? Ele foi caçado ou não? não, não foi caçado, não. Está Não ativo foi ali na caçado. clínica dele. Não, está Continua trabalhando. aqui. Continua Continua, aqui. continua. Sabino está trabalhando, um psiquiatra ali. Tem a clínica dele ali, entendeu? Tá bom, tá bom. Doutor, uma pergunta aqui para leigo, né? O pessoal que está Fala. assistindo. Eu vejo que eles fazem muita confusão. Se o senhor puder explicar para nós, um professor como o senhor, aproveitar a oportunidade. Autópsia e necrópsia. Quando é autópsia, quando é necrópsia? Autópsia, necrópsia. É É, uma pergunta interessante, né? Entendeu? Você é. está. Quando você estuda realmente um indivíduo para poder. O próprio termo fala, necrópsia, é o termo cadavérico da história, né? Morto. Entendeu? É o morto. Você vai estudar um morto, entendeu? Para ver realmente o que ele tem, que ele possa te dar alguma coisa técnica ali. E a autópsia é a autópsia do acidente do carro, por exemplo, né? Que você vai explicar, entendeu? O que aconteceu com aquele corpo ali, né? Tá? Então, a necrópsia é quando você faz o estudo do indivíduo, tá? Você corta ele, se precisar, né? Faz os Faz, detalhes. os detalhes do exame. E a autópsia é quando você abre o indivíduo para saber que órgão que foi lesionado, entendeu? O que aconteceu. É basicamente isso aí, viu? Tem Mas muita quando o coisa. senhor tirou de dentro do corpo, tirou um órgão, aquele vai ser feito a necrópsia nele. Vai ser feito o estudo dele, tá? E a Estudo nele. autópsia, quando você abre o indivíduo para saber quais foram as lesões que ele teve, né? Tá? Quais foram as lesões que ele teve, que é feito pelo pessoal do Instituto Médico Legal, tá? Do IML. O senhor já chegou a trabalhar? Não, não, não. Essa Não, área eu não gosto muito, viu? não gosta Não, não, não gosto. Geralmente seria o contraponto, né? O senhor traz a vida Não, eu e dá sou com honesto aquele para você, eu não sou chegado a essa área, não. Eu, final da vida, né? eu Deixa para não, os colegas lá, né? é, E como tem diz amigos assim, seus, colegas nem, que a nem gente. de sangue eu gosto, para você ter a ideia. Viu? Mas não desmaia, não, né? Não desmaia, Ah, né? não sou muito chegado a sangue, não, viu? Então, eu sempre fui um cirurgião limpo, sabe? É. Tem essa história. Você pega, tem a técnica cirúrgica. Veja bem, não confunda a cirurgia com, sabe? Sabe? O termo cirurgião é o cara que é cirurgião nato, ele faz uma cirurgia, Faisal, de ponta a ponta, e você pode não ver uma gota de sangue, porque ele corta no lugar certo, no ângulo certo, enxuga na hora certa, ele liga os vasos que ele está, porque ele usa o bisturi de uma forma técnica, que ele chega a determinado local. É Então, uma esse arte. lance é uma arte. A cirurgia é uma arte, pessoal. Não é porque você é cirurgião que você é um cara porco, cheio de sangue, essa coisa lá da toda. Eu não gosto, nunca gostei disso. Quem me conhece sabe disso. E quando você pega um cirurgião nato, um cara bom mesmo, é o cara que pega o bisturi, corta com detalhes, com E quando carinho, o enxuga. paciente é diabético, que o sangue não para, como é que faz? Não, isso não existe, isso. Diabético Não? que o sangue não para. Isso é folclore, isso é É conversa lenda. fiada, entendeu? Que o O sangue não sangue não. coagula, né? Que eles falam. O Aí é quando o cidadão toma indivíduo lá tem. AS, toma AS, Isso. toma um monte de coisa lá e anticoagula. Aí, quando precisa parar, ele não para. Não existe isso. Por isso que antes de operar, você tem que perguntar, ele tem que passar por uma consulta clínica e uma consulta anestésica para você saber, o cara é hipertenso e tal, você não vai operar um indivíduo com a pressão lá em cima. Claro, esse cara vai sangrar horrores, né? Tá? Então, a cirurgia é uma arte, sabe? A cirurgia é uma arte, entendeu? Não é uma imundície, como, entendeu? Por falar em Ah, diabético,
uma Fala. situação curiosa também, que eu sou meio filósofo, eu fico pensando, né? Aí, como que, por exemplo, o diabético, ele teve uma lesão na ponta do dedo, não cicatrizou, não sarou, ele teve que amputar o dedo. Aí daqui a Hum. pouco ele começa, amputou o dedo, amputou a mão, amputou o pulso. E por que o que resolve ele sair amputando, amputando? O que acontece? É, o diabético é um indivíduo que ele tem o açúcar. O açúcar ele compromete determinadas coisas no ser humano. Uma das coisas graves que ele compromete, por que que você vai cortando e tal? Ele compromete o fluxo de sangue. As artérias vão secando, entendeu? Então, por isso que o chamado pé diabético é um pé que não tem sangue. As artérias do diabetes vão entupindo. É que nem o cigarro. Interrompe O a cigarro circulação ali. Interrompe a isso, circulação. o sangue não chega na extremidade, entendeu? É o caso do olho, do pé, da mão, entendeu? O indivíduo é que nem o cigarro, vai secando. Imagina uma árvore assim no outono que ela está secando, que as folhas estão caindo e a árvore vai ficando só aqueles galhos lá. Então, esse sangue periférico não chega nessas extremidades. Por isso que o diabético tem pé frio, entendeu? Imagina um diabético que tem pressão alta e que tem problemas de retenção de líquido, aquela perna inchada, sem sangue. Aquele é um candidato. Aí Agora, se ele corta e dá uma infecção ali, ele corre o risco realmente de ter um problema, porque não tem sangue naquele local. não tem Você entendeu? sangue. Aí Essa é a base. Entendeu? o Por isso que som. às vezes você fala, tem que ir cortando aos pouquinhos, entendeu? Até amputar a perna, amputar. Tá? Então é isso, É. paizão. Então tá bom, Tem estamos mais? caminhando aí para o final, doutor, não cansar muito. Tá bom. São nossos assistentes aí, né? É. E o Tem senhor mais já, aí, doutor? já trabalhou hoje? Já atendi hoje. Com Nossa, essa então. pandemia já atendi, não tem problema. Eu me protejo, eu coloco alguma máscara. Eu coloco a E máscara, né? Entendeu? Coloco a máscara, né? Vou para frente, sabe? Eu coloco a máscara, eu atendo as luvas pessoas, se todas com protege. máscara, entendeu? A gente faz uma consulta. E já atendeu algum diagnóstico lá que o senhor deu sintomas, né? O senhor deu Já um atendi. diagnóstico positivo de Covid? Eu já transportei na minha ambulância pessoas com Covid já, entendeu? Porque Covid. eu tenho um serviço de ambulância, né? Eu tenho Ah, 6 certo. ambulâncias do TI. Então, essas ambulâncias andam aí para São Paulo, Campinas, sul de Minas, a gente vai buscar paciente. Eu já transportei Covid, tem que ir tudo preparado, não tem jeito, viu, Sam? E Tá? como que está o debate da cloroquina? Doutor? Você é a favor, é contra? O presidente não tem que se meter em nada disso? Eu acho que o médico tem que saber, não é o presidente que vai dizer, Olha, pode aceitar. olha, o presidente não tem que se meter, sabe? Eu sempre defendo assim, os mandantes nossos, É, prefeito, governadores, eles têm que ter técnicos, tanto que eu sou a favor de você pegar o dinheiro que o governo dá, e entregar para técnicos, sabe? Não é entregar. Por que tem a roubalheira? Por que tem governador roubando, prefeito roubando? Porque eles entregam o dinheiro para eles. Eles têm que entregar para o técnico. Falar, olha, escuta, você vai usar isso aonde? Pô, os caras ficam comprando aparelho, respirador que não serve para nada. não Como serve eu para. falei no começo da nossa conversa, de pessoas que não sabem nem lidar com o aparelho. Então, a cloroquina é o seguinte: muita gente está testando a cloroquina e está dando certo. O problema é saber usar a cloroquina na hora certa. Se Acabou. pode, se o paciente Você vai pode usar. Entendeu? Porque suportar, né? é uma doença nova, Sabino. É, A doença é nova, não está dando tempo da turma saber lidar com ela. No começo era uma coisa horrorosa. Depois foi acalmando, o pessoal foi aprendendo, foram estudando, entendeu? Então, o manejo da doença hoje morre-se menos gente do que morria no começo. A cloroquina em determinado local, junto com a azitromicina, junto com o anticoagulante, percebe? Depois, desculpa, mas depois que chega na UTI, tudo, como diz o caipira, tudo arregaçado, pelo amor de Deus, sabe? Aí o rim, sabe?
Junta o quê? Junta o rim, junta o coração, junta uma pessoa de idade, desculpa, mas é difícil recuperar, né, Sabino? Eu Não, acho não que tem milagre. nós temos que recuperar na fase da doença. Tem que fazer o diagnóstico. Não faz diagnóstico em ninguém. Ninguém. Esse dia eu soltei uma fala aí, lá na Câmara, que como? Que a cidade está limpa. A cidade não está limpa, coisa nenhuma, não faz diagnósticos, Sabino. Então é o Não, seguinte, fez o diagnóstico, vamos lá, pegou o indivíduo, fez o diagnóstico, é hora de dar cloroquina com azitromicina? É, então dá. Dá. E não adianta o cara entrar na UTI e enfiar cloroquina nele lá dentro da UTI. Desculpa, mas não vai funcionar. agora, Tá? Agora, quem que decide isso? É o médico. O Brasil tem essa cultura de guardar aspirina em casa, guardar paracetamol. Olha, de doente, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. é Tá? verdade. Imagina, se o cara já chega achando, o médico fala, você é suspeito de Covid. Credo, o cara sai de lá louco, quer se matar, porra. Hã? Você fala para um cara que é suspeito, vai falar para alguém que você é suspeito de AIDS. Está louco, cara. Olha o problema familiar que ele cria. Já pensou você chegar em casa e falar assim, olha, o médico falou que eu estou suspeito de AIDS. Pô, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai apanhar da mulher dele. Hã? Agora, é uma coisa que o senhor falou, lembrou bem, na época da AIDS, lá no auge, É? né? Tá. Eu acho até que foi pior que agora, entendeu? Que havia uma Imagina. discriminação total, né? As pessoas Total. não aceitavam mesmo e eram discriminadas. Muita gente morreu, eu lembro bem, isso foi terrível, né? Agora, o senhor Tá. não acha? Eu quando pego aqueles números que a Secretaria de Saúde divulga todos os dias, eu particularmente, eu dou mais atenção aos casos de notificações. Porque Sim, isso, notificações. então, aí eles ficam, não teve nenhum, não teve isso, mas vê a notificação, está lá em cima o número. Notificação Sim, quer dizer, para quem não sabe, o senhor me corrija se eu estiver errado, são pacientes que foram diagnosticados com sintomas. Quer dizer, teve sintoma, 10, foram mas 10 não com exames, não foram feitos não com exames. exame, mas com exame clínico, né? Com É, exame, clínico, não com exame laboratorial. exatamente, não com exame ambulatorial, mas com exame lá do profissional, ele Clínico. tem todos os sintomas para fechar o quadro de Covid. Quer dizer, são 10, a pessoa acha pouco, notificados é muito para a cidade. Não, pô, não tem. O exame ele acaba ficando muito caro. Tá? É, Mesmo para o governo ele é caro. Hoje um exame para o governo é R$ 150. Para o governo. Para o o governo. governo. Então, não é qualquer prefeitura que pode fazer exame, né? Faça as contas. 100 mil pessoas é uma fortuna de dinheiro. Hã? Se o governo não ajudar, não tem como fazer. O município Mas não tem como fazer. eu fui notificado, eu fui lá, me consultei com o senhor, o senhor tem todos, Sabino, você tem todos os sintomas de Covid. O senhor não vai ficar esperando eu fazer exame, o Não, senhor vai me tratar, não é isso? vai tratar, Vai tratar? Então, para vai que eu tratar. preciso do exame? Para que eu preciso do exame? Não, o exame faz parte do diagnóstico, né? Como é que é? O exame é um indicador, né? Como é que Sim, mas você vai. e o resultado, quando vem depois dos 14 dias, eu já estou curado. E aí? Tá, e quando vem depois de morto? Como é que faz? Depois de morto. Hã? Então, por isso que eu Tá, falo, e para que o exame? Quem que está? Eu acho que aí é mais ou menos o interesse aí do ramo laboratorial, né? Do ramo pois então, farmacêutico. mas eu sei, mas tecnicamente eu te pergunto. E se fosse, como você levantou a questão da AIDS, se fosse na época da AIDS, tá, Né? você enterrado com AIDS, suspeito de AIDS, isso era uma briga judicial enorme, sabe? Hã? Então, como é que você vai enterrar um indivíduo se você não tem o diagnóstico dele? Você como advogado, você não pode escrever o que vem na testa. A família não vai aceitar, entendeu? Nossa, Queira ou não queira, é uma doença contagiosa. Se é AIDS, se contagioso. é Covid, se é tuberculose. A tuberculose nos anos de 1900, veja bem, quem era internado lá em São José dos Campos, no Rio de Janeiro, Né? em Manguinhos, aquela história toda,
Pô, era uma discriminação violenta sobre a tuberculose. Os caras não deixavam as pessoas entrar em casa. E na época da lepra, lá em 1800, 1700, os caras jogavam os leprosos no monte lá, das quantas lá, deixavam naquele isolamento, coitado, morria lá, a míngua lá, sem comer, sem nada. Eu vou lembrar Entendeu? uma outra doença, uma Fala. epidemia, não foi pandemia, porque nós já falamos agora da pandemia da Covid, falamos da AIDS, eu vou pegar uma outra que o senhor deve também ter atuado. Meningite. O senhor Meningite. chegou a atuar naquela. Em Atuei na 70, meningite. E não, em 80 foi. Foi logo que eu me formei. Eu me formei em 80 e 81, a meningite estava estourando aí. estava lá em cima, bateu Estava lá acho em que 10 mil mortos no ano, no no ano. ano, em São Paulo. Né? E o pessoal não, acho que não sei. E pegava pelo ar, não é? Pela Pelo ar. meningite, pelo Meningite ar. é. A meningite é igual ao Covid, pega por bactérias da hora. O Covid é um vírus, a meningite é uma bactéria. Você quer ver um perigo da meningite? É É, você juntar os netos em casa na época do frio, todo mundo comendo pipoca, lareira, não sei o quê, e a dormindo mão. 5, 6 crianças junto. No outro dia começa um com tosse, febre, garganta e aparece um com meningite. Porque é ambiente fechado. A bactéria está ali no ambiente fechado. Tá? Essa história E, de usar máscara, tem muitos infectologistas que discutem isso. Você mantém a máscara naquela flora que você tem ali na orofaringe é, fechada. Você pode provocar que uma bactéria daquela se transforme lá dentro da tua e mude a sua flora e cause uma doença. é, Entendeu? É isso aí. Então, a é, meningite foi em 79, 80 que você está falando aqui, viu? e eu, Tá? eu, eu cheguei a me internar, fiquei lá uns 10 dias, e na época não Foi. tinha nem hospital, para você ter uma Tá? ideia, eu fiquei internado em uma escola. Foi. Esvaziaram uma escola lá em Santo André, né? E eu É. fiquei internado lá, lá. Não tinha visita de jeito nenhum, mais ou menos igual agora. Né? Não tinha Uhum. visita e ainda consegui sair ileso. Mas eu lembro daquela agulhona entrando na coluna aqui Foi. para tirar o líquido, né? Você vê o exemplo dessa pandemia que nós estamos vivendo, a turma fala dessa subida da curva, né? É, Para mim, essa subida da curva é a falta de hospital. Por que o pessoal não quer que a curva suba rápida, quer que a curva, entendeu? Seja mais chatada, tal, tal, tal. Por quê? Porque eles não querem que a curva suba, porque não tem hospital, Sabino. não E tem, a culpa é não de tem. quem que não tem hospital? Nunca investiram nesse país nos hospitais. Nunca investiram, sabe? Entendeu? Esses hospitais passaram a míngua aí, tudo isso. No Brasil tem dois tipos de hospital. Tem hospital particular, que é dinheiro. É, é. Se você não passa na consulta se não pagar. Você não Por é falar internado nisso, se não pagar. Né? aquele que atendia idosos lá que morreram, quando eu contei, morreu 8. O senhor sabe se fechou? Como é que está lá? Não sei te dizer. Não. Posso levantar, mas não sei te dizer. O velho sofreu muito nessa pandemia, né? Sofreu Entendeu? Você muito. vê, 60% de populações de idosos foram, sabe, extintos, né? Quer dizer, Dizimados. hoje, Sabino, nós somos hoje de uma espécie em extinção, tá? É, Passou dos 60 anos, eu, você e mais os nossos amigos aí, extinção, Sabino. Sabe? Essa doença vai mudar o comportamento do idoso. O que quer dizer isso? mas, Quer dizer é, que não tem política pública para idoso nesse mundo, nesse mundo. Não é nesse país, nesse mundo, tá? O idoso não tem política pública para isso. agora não seria a hora de voltar lá para Portugal? Ah, não, eu gosto desse país aqui, não gosto do Brasil. Ah, nada. Quero ficar Porque em paz. diz que a Itália está dando lugar para a gente morar, tá, Ah, né? Tá não. cheio para os idosos, né? Para os idosos. É, não. Eu recebi propostas no passado para dar aula de medicina em Angola, não quis ir, entendeu? Não vou mudar nada, não. Entendeu? É, É difícil, é difícil.
Vamos Então, ficar agora, aqui no Brasil. para concluir, o que o senhor acha da Terra? Voltar um pouco de. Só para encerrar agora, a última Vamos. pergunta. Como que foi? O senhor pegou uma época grande aí do regime militar. Eu digo regime militar, não costumo dizer ditadura, porque para mim não foi ditadura. O regime militar é regime civil. O que o senhor notou na sua profissão? Teve alguma influência? Alguma coisa pessoal? Alguma coisa que o senhor possa relatar? Olha, eu acho que o militarismo, entendeu? No Brasil teve esse militarismo, né? Até implantar as eleições diretas, né? E o que a gente percebeu nesse militarismo foi o seguinte, foi disciplina, né? Foi disciplina e decência. A gente não vê esses militares presidentes ricos, né? Entendeu? Sabe? De achar que o patrimônio público pertence a eles, fazer negócio, esses balcão de negócio que desencadeou de uma época para cá. Entendeu? Única. Mas tem que mudar, sabe? Nós não podemos sustentar essa classe de bandidos, sabe? Nós não podemos sustentar essa gente, não. O país tem que mudar, rapaz. Então, naquela época, o que a gente sabe que esses presidentes militares morreram tudo pobre. Ninguém ficou rico aí, que é só levantar a história do país, você vai ver. Não tinha, o indivíduo não teve isso aí, entendeu? Se há uma discussão se era bom ou não, eu não consegui, porque eu consegui, comecei a viver essa época de 70 em diante. Eu já tinha passado 64, essa turma para trás aí, essa mudança que começou a acontecer no país. Aí já começaram a vir as eleições diretas, e, meu, aí foi uma desgraça. Desculpa, mas um presidente pior que o outro, né? Nós dois É, que vivemos isso tudo, né? Eu não vou dizer nome aqui, não vou. Quem tem que julgar isso é o povo, que tem que julgar isso. Mas, pô, desculpa, mas esses presidentes foram muito pilantra. Então nós temos que mudar isso aí. E eles ensinaram toda essa corja de que vem deputados, prefeitos, pessoas que foram enriquecendo aí. O cara não tem vergonha na cara, o cara que tinha uma. Nós somos de cidade pequena, sabe? Nós sabemos o vizinho que nós temos, cara. Não é é, possível. Hã? O é, cara não vai viver de carnê do baú a vida inteira, né, meu? Não vai. O carnê dele não é tão bom assim que nem o nosso. A gente que vai não é. lá, sofre, trabalha, paga, entendeu? Então, veja bem, esse Puta, militarismo, eu não sei se será bom ou não. O que não aceita é uma ditadura. Isso realmente eu não aceito. Né? As ditaduras do mundo estão caindo todas, né? Veja bem, é então, só você levantar, estão caindo o senhor todas, né? viveu, o senhor no começo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, o senhor viveu a ditadura, foi lá, Portugal. Lá fora. Aqui no Brasil, não Não, eu vivi um teve fascismo, eu vivi o fim do fascismo português. Eu racismo lá. vivi isso aí, Se fascismo. compara a alguma situação no Brasil que o senhor ter vivido, Hoje, não, não. Hoje não comparo. Não estou defendendo ninguém, mas não comparo. Não nós comparo estamos que falando o história, né? Brasil, o Brasil é um país livre. O que que é? Você não tem restrição de liberdade, entendeu? Hoje você compra, viaja, faz o que bem entender, sabe? Negocia, não vai preso, sabe? Comete uma série de crimes, sempre tem um recurso aqui, um recurso ali, sabe? Existe uma extensão muito grande da defesa do É, indivíduo, né? Claro, ele é criminalizado, tal, vai a julgamento, tudo isso, mas existe uma flexibilização muito grande. O pessoal não sabe o que é ditadura, o pessoal não não sabe sabe. o que é fascismo, não E tem sabe. gente que pede, né? Volta, volta à Tá bom? ditadura. O Não pode primeiro que ter. acabar era Facebook, acabar o WhatsApp, não ia sair para a rua. Quer dizer, É, a pessoa acha que não, é ditadura é para os outros, ele quer para os outros, para ele para não. os outros, para ele não. E outra coisa, o Brasil tem o WhatsApp livre, tem Facebook livre. Hoje essas redes sociais identificam você. Você acaba É, tendo a tua vida exposta, o teu perfil, sabe? é, Hoje a rede social vai ser o futuro desse mundo. Entendeu? Você vai ver, depois da pandemia, muita coisa vai mudar, sabe? Muita coisa vai mudar. E eu acho que a política vai mudar também, viu? Tá bom?
É isso aí, Doutor, meu amigo. eu agradeço muitíssimo aí a sua disposição. Desculpe o tempo aí, Ah, foi passando. A gente acho que deu mais de uma hora, né? Mais de para uma mim, hora. eu fico aqui a noite toda. Obrigado, Não, viu, senhor? eu também ficaria. Obrigado. Amanhã o senhor É, trabalha, eu não, né? Então tem que pensar no e amigo. e para as pessoas que a gente, eu agradeço imensamente, né? Pode contar comigo aí com uma porção de coisa, né? É como eu digo Isso, sempre, os amigos nos conhecem. Então, para os isso. amigos, um abraço muito grande, né? Entendeu? E a você também, Sabino. Prazer te conhecer, viu? Eu não te conhecia. Pessoa muito boa. Pessoa do Foi. bem. Obrigado, Sabino. Um abraço a Princípio é todos. verdadeiro. A gente tem muito que aprender com o senhor. Um Tá bom, abraço. obrigado. Um Tchau, abraço. tchau.